Bem, pessoal, o assunto que eu tenho para falar aqui hoje é sobre o misterioso caso da Dona Josefa. A Dona Josefa da Água foi um caso aqui que chocou o Brasil recentemente, só que não. Todo mundo pode estar vendo, se você não viu, você vai ter a oportunidade de ver agora nessa foto aí. A Dona Josefa, ela era uma vendedora ambulante, que ela foi atacada por funcionários do Estado e todo o seu material pirata contraventor foi recolhido, que eram garrafinhas de água. E essa senhora sofreu um ataque cardíaco quando teve todo o seu material, né, que seria o seu ganha-pão ali recolhido, coisa. Mas o que eu achei mais engraçado nisso, engraçado não, que é complicado dizer que foi engraçado, uma coisa lamentável como essa. Que a Dona Josefa, ela estava ali vendendo, ela não estava ali vendendo CD pirata, ela não estava ali vendendo aqueles brinquedos com tinta tóxica do Paraguai ou da China, que a criança toma e solta um pedaço de tinta e a pessoa fica intoxicada por chumbo. Ela estava vendendo garrafas de água. Garrafas de água. Ela teve todo o seu material recolhido porque ela não era uma funcionária registrada, não estava registrada para vender aquele produto. Você já se perguntou quem deu essa moralidade para o Estado de, só pelo simples fato de você não estar ali pagando imposto, ele, ao invés de te expulsar daquele lugar, não permitir que você fique naquele lugar público, o que já é errado, ele tem o direito de roubar o seu material que você estava vendendo. Você está vendendo ali, comercializando, sem pagar imposto de novo, porque quando ela comprou aquela água para revenda, ela não fabricou aquelas garrafinhas de água. Aquilo dali não eram garrafas de refrigerante cheias de água para vender. Ela estava vendendo garrafas industrializadas de água. Garrafas industrializadas fechadas, na validade, vendendo para as pessoas. Ela só não tinha uma loja registrada e não estava vendendo isso. Qual é o direito? Por exemplo, eu comprei uma garrafa d'água, eu já paguei por aquele imposto no ato da minha compra. E o mercado que comprou aquela água do depósito também já pagou imposto. Eu estou ali com a minha garrafinha d'água na mão, passa um fiscal da prefeitura e toma água na minha mão. Foi o que fizeram com ela. Foi o que fizeram com ela. Todos os impostos oriundos daquele produto já tinham sido pagos. Ela só não estava pagando de novo pela terceira vez o produto, pela terceira ou quarta vez, porque aquelas garrafas industrializadas também pagaram impostos de produção, também sofreram imposto sobre o trabalho dos funcionários que estavam engarrafando aquela água. Qual é a moralidade que o Estado tem de fazer isso? Você não tem que aceitar isso. Você não é obrigado a aceitar isso. Está na hora de você acordar e descobrir que o Estado não tem moralidade para fazer isso. E você tem que se rebelar contra isso. E não aceitar calado como você aprendeu na escola. Como é o politicamente correto de se dizer. Mas, tirando todo esse enfoque do assunto, o objetivo principal desse vídeo não era nem chegar nesse ponto. Esse ponto do Estado vai ser abordado mais na frente. O que é interessante é que, quando o pai resolve colocar uma fantasia de macaquinho no filho, ficaram 2 semanas enchendo o saco na internet com essa porra. Porque os justiceiros sociais pegaram aquilo ali e aquilo ali foi um absurdo. Se você está num programa de televisão e alguém fala alguma frase com alguma vírgula, vem aquele vitimismo de mulher oprimida, etc. Agora, no caso da Dona Josefa, que é um caso muito misterioso, você tem uma senhora, uma mulher, tendo seu produto roubado por 3 homens brancos da polícia fascista opressora. E como eu já falei, é uma mulher, é uma senhora, etc. E como ela é parda, você ainda pode, né, transformar o pardo em negro, né, como é feito pelo movimento racialista. Você poderia colocar, você tem todos os elementos ali para se criar uma justiça social na internet por anos. Por anos. E aquela foto simplesmente foi ignorada. Por que foi ignorada? Porque quem fomenta, as páginas que fomentam essa briga racial, etc., de justiceiros sociais, são páginas financiadas ou mantidas pelo Estado. O Estado nunca ia colocar uma matéria onde o próprio Estado é o agressor, como o papel do fiscal roubar os produtos dela. Isso aí está sendo incentivado e mostrado para você que isso é moral. Isso é o certo. O errado era ela. Ela é a contraventora bandida que tem que ser presa, que tem que ser roubada. Entendeu? Então, nesse caso, como é o Estado que mantém essas páginas,
e as pessoas que gerenciam isso são pessoas que estão ali para defender interesses do Estado, então você vai ver que casos como o da Dona Josefa jamais vão ser vistos na internet com justiceiros sociais. Por exemplo, você tem o Danilo Gentili. O Danilo Gentili está sendo processado por uma pastora por causa de umas piadas que ele fez, que ela considerou de cunho preconceituoso por ofender a religião dela, que é evangélica. Então você tem um repórter branco ofendendo uma pastora parda, né, que vira negra, né? No Brasil, o pardo ele é o que você convém. Se o pardo está trabalhando, ele é negro. Se ele é o patrão, ele vira o branco. Mesmo que ele tenha a mesma cor, ou que seja a mesma pessoa. Tem outras pessoas que já falaram melhor sobre isso. Eu vou até deixar um link aqui colado sobre esse assunto que eu estou falando, mas eu pretendo abordar isso mais para frente. A história do politicamente correto envolvendo o Danilo Gentili é que, mesmo ele sendo um jornalista da mídia golpista, branco, fascista, opressor, machista, ele não está sendo explorado como por preconceito religioso em cima dessa pastora. Por que ele não está sendo acusado disso? Porque não há interesse em se colocar o Danilo Gentili em evidência, porque ele tem conteúdos contra o Estado. O Danilo Gentili é um questionador da mídia. Ele é um questionador muito crítico e inteligente sobre a mídia e sobre o Brasil. Então não há interesse em colocar ele em evidência. E também há um interesse muito forte em destruir a religião, o cristianismo. Então, uma pastora que está processando por preconceito jamais seria a vítima, porque a mídia, o establishment, ele quer colocar sempre pessoas religiosas ligadas a homofóbicos, destruidores de... Então é aquele, como é que fala? O conservador, entendeu? Essa é a imagem que essas páginas querem criar dessas pessoas. Então, essa pastora jamais poderia ser a vítima. Entendeu? Um pastor jamais pode ser vítima. Ele sempre tem que ser o agressor, em qualquer lugar. Então, notícias como essa com Danilo Gentili, mesmo que interesse a forma de um jornalista a ser processado por crime de preconceito, etc., um jornalista branco, etc., etc., jamais vai ganhar a mídia isso. Esse caso já tem 2 anos. Será que você já tinha ouvido falar nele? Será que você já tinha escutado da Dona Josefa? Será que você já tinha escutado que quando as pessoas foram levar água para Mariana, elas foram proibidas de levar água porque elas estavam cobrando pela água? E depois que proibiram as pessoas de cobrar pela água, o Estado não levou água nenhuma e as pessoas começaram a passar sede lá. Você sabia disso? Quando você vê uma justiça social na internet, pense nisso. Tente inverter. Qual o objetivo daquele vitimismo? Será que aquilo é realmente importante? O caso da Dona Josefa, ela foi realmente assaltada. Ela foi realmente violentada. Ela foi tomada, todos os seus produtos à força. Foram roubados pelo Estado. 3 homens, do tamanho de um armário, atacaram uma senhora em defesa e levaram todo o produto dela, que é o dinheiro como ela sustenta a família. Ela é vítima. Ela é vítima. A criancinha com o pai, fantasiada de macaquinho, era só o melhor amigo do Aladim, o macaco. Quem viu o racismo no macaco foi os vitimistas da internet. Quem viu aquilo ali achou no máximo engraçado, porque aquele pai é pardo, mas ele é um pardo muito escuro. Só que para a mídia ele virou o pai branco, porque o pardo vira branco quando interessa. E aquela criança que nem negra é, ela também é parda, um pouco mais escura, virou negra. Só que o engraçado é que aquela criança negra foi adotada, porque aqueles 2 pais eles não podem ter filhos e eles adotaram uma criança negra. Aí a internet coloca aquele pai como racista, porque é interesse do Estado fazer isso. É interesse criar guerra de classe, é interesse criar um monte de coisa. Por que tem que ter essa guerra de classe? Por que tem que ter um negro vítima? Porque só podem sustentar políticas de cota e políticas afirmativas em geral e toda essa nojeira
baseado em vitimismo. Então, toda vez que tiver uma oportunidade de ter um vitimismo, jogar uma guerra social e dizer que o negro só pode existir como pessoa se for protegida pelo Estado, o mesmo acontece com o LGBT, o mesmo acontece com a mulher, o mesmo acontece com o cacete. Sempre que eu tiver a oportunidade do establishment ver uma minoria, ele vai dizer que a defende, quando na verdade a verdadeira minoria, como dizia Range, é o indivíduo. E se você não protege o indivíduo, independente de quem ele seja, você não defende minoria alguma. Espero que você tenha entendido isso. Bem, pessoal, essa foi a dica de hoje. Toma que é de graça. Tá aqui, ó. Quando ela bateu a cabeça, na hora que ela caiu. Tá assim, meu. Não, ainda tô colocando o azul. Ó, não adianta aí, a menina tá esperando aqui. Vende comida aqui, aí disse que tocou as coisas dela e ela caiu da sua cabeça. Tá vendo você já? Alô? E eu faço aqui, ela tá aqui. A pessoa já tem. Aqui, ó. Você ótimo. É seu. Vou tomar as coisas Meu dela. bem, é o que mesmo? Ela não vai ter no coração, tá? Ela falou que eu falei, que eu tô no coração.